Salve, salve, meus alunos! Vamos lá com mais uma aula? Pessoal, hoje nós iremos de evolução dos modelos atômicos. Pessoal, um assunto recorrente no Enem. Nos últimos 5 anos tem enrolado uma persistência a respeito desse tema, ok? No módulo 2, nesse módulo, de agora para já, para ontem, vamos de histórico dos principais modelos atômicos e modelo atômico atual. Então, quer saber de uma coisa? Roda a vinheta! Pessoal, como de costume, vamos direto ao ponto. Galera, a história dos modelos atômicos não começou com Demócrito e Leucipo. Mas aqui eu posso dizer que começou o pensamento a respeito, um pensamento mais direcionado. Tinha muitos outros filósofos à época, né, que já debatiam sobre esses temas. Só que Demócrito e Leucipo foram os que levantaram um questionamento e determinadas conclusões que são seguidas até hoje, que são respeitadas, que né, foram concluídas em testes mais modernos no decorrer da história da ciência, tá certo? Aqui, pessoal, eu estou falando de cerca de 400 a.C., tá bom? Demócrito e Leucipo, esses dois filósofos, eles já debatiam a respeito da formação, da composição da matéria. Será que a matéria era algo contínuo? Era uma coisa só? O sólido era uma coisa só? O líquido era uma massa, né, contínua? Não sei. O que eles debateram? Na verdade, pessoal, as conclusões de Demócrito e Leucipo apontaram para uma matéria descontínua. Certo, queridos? Descontínua. Para eles, a matéria era formada por átomos. Então, o termo átomo foi cunhado pela primeira vez por esses dois. Ok? Por esses dois. Átomo, numa análise mais etimológica, você pode concluir o seguinte: átomo, A, prefixo de negação, e tomos, partes. Então, átomo é aquilo que não pode ser dividido. Então, para eles, a matéria era descontínua e formada por partículas que eram indestrutíveis, que não poderiam ser divididas. A matéria poderia ser dividida até um certo ponto. Que ponto é esse? É o átomo. O átomo, então, era o limite para a divisibilidade de qualquer material. Tá certo? Pois bem, a história caminhou, o tempo passou, passa e passará. E eis que surge próximo. Sim, mas olha só, 1808, de cerca de 400 a.C. para agora. 1808, agora 2021, agora 2029, agora 2043? Não! O agora é 1808. Com John Dalton. Sim, esse ilustre, esse mesmo, do daltonismo, que definiu, que descreveu pela primeira vez essa característica, esse distúrbio aí da definição de cores pelos seres humanos. Então, esse cara propôs o primeiro modelo atômico da história da humanidade. Correto? Guardem isso, não foi com Demócrito e Leucipo. Eles levantaram o questionamento e a conclusão de que a matéria era descontínua e formada por átomos. O termo átomo foi lá atrás. Nessa época, de John Dalton, ele foi o primeiro a apresentar um modelo atômico, certo? Bom, o modelo atômico, segundo Dalton, né, as características do seu modelo atômico eram definidas aí em 3 pontos. Olha só, a matéria é formada por átomos, que são partículas o quê? Esféricas, maciças e indestrutíveis ou indivisíveis, tá bom? Vamos lá. E esses átomos, eles são semelhantes, né, a outros átomos. Eu posso dizer que eles pertencem ao mesmo elemento à medida que eles apresentam a mesma massa e, por serem esféricos, apresentam o mesmo tamanho, volume, o mesmo raio, né? O mesmo raio, correto? Tendo essas características em comum, posso dizer que são átomos de um mesmo elemento. Apresentando uma dessas características como diferencial, já não tenho mais a mesma substância ou o mesmo elemento componente, tá certo? São átomos diferentes a partir do momento que tem essas propriedades, né, químicas e físicas diferentes. Bom,
é bom saber apelidos dos modelos atômicos. Pessoal, o modelo atômico de Dalton, ele era lembrado como o modelo bola de... Deixa eu até sair da frente aqui para vocês lerem melhor, ó. Modelo atômico bola de bilhar. Por quê? A bola de bilhar ela é esférica, maciça, totalmente preenchida por aquela resina, né? Ela é divisível, mas o modelo de Dalton, no modelo dele, a descrição é de que o átomo não poderia ser dividido. O átomo é ainda o limite da composição da matéria. Beleza? Trouxe essa imagem aqui icônica, né? As bolas de bilhar todas ajeitadinhas sobre a mesa. E aqui, ó, é uma tabela representativa proposta por Dalton com símbolos para cada um dos elementos conhecidos na época. Tá bom? Pois bem, mas e a natureza elétrica da matéria? O modelo atômico de Dalton não se aprofundou nesse aspecto. O modelo atômico de Dalton não explica a condutividade elétrica observada, por exemplo, nos metais, certo? Que no estado sólido já são excelentes condutores. Quem vem a produzir conhecimento a esse respeito? Sim, Joseph John Thomson, em 1903. Galera, esse cara, ele, olha só, muito tempo depois, olha o hiato, né, histórico, para que o próximo modelo atômico viesse a surgir. A ciência caminhava a passos lentos nessa época. Então, o próximo modelo foi proposto aí quase 100 anos depois. Bem, o modelo atômico de Thomson, pessoal, ele também tem um apelido, correto? Ele também vai ter um apelidinho, olha só. Ele era conhecido como modelo atômico do pudim de passas. Por que o pudim de passas? Se você pensar, olha, o modelo atômico de Thomson descrevia o átomo como esférico, maciço, porém, essa é a inovação, porém divisível, tá? Ele era divisível em quê? Vou apresentar daqui a pouco essa característica. Então, como é que era essa configuração de átomo para Thomson? Tinha uma massa de cargas elétricas positivas, onde eu tinha incrustadas, né, ali inseridas, as partículas elétricas negativas. Sim. Foco nessas partículas elétricas, olha só, nessas aqui, ó, nas negativas. Vamos lá. Qual foi o experimento que ele executou? Porque aqui, a partir de agora nós temos experimentações para descrever a natureza dos átomos. Olha só, ele usou uma ampola de raios catódicos, ou tubo de raios catódicos. Um tubo de vidro, onde ele conseguia fechar circuitos, né, descargas elétricas em gases em condições rarefeitas, baixa pressão. Então, ele percebeu o seguinte, pessoal, todos os gases que ele submetia a esse experimento produziam, né, emitiam raios. Por isso era um tubo de raios catódicos. E esses raios, né, apresentavam uma característica negativa da matéria. Foram definidos como raios negativos, né, formados por partículas negativas. Então, os átomos que compunham os gases presentes na ampola, eles poderiam ser divisíveis, divididos na sua composição, na sua característica positiva e negativa, o que explicaria a condutividade elétrica dos materiais. No átomo, eu tenho as características necessárias para a condução de energia elétrica, de eletricidade, que são as cargas positivas e negativas coexistindo na formação atômica. Correto? Pessoal, esse acúmulo aqui, ó, essa projeçãozinha, essa luminosidade, foi descrita como um acúmulo de partículas elétricas negativas conhecidas por elétrons. Sim, Thomson é o primeiro a descrever uma partícula subatômica na história, o elétron. O elétron surge na concepção de Thomson, ok? Vamos com o próximo pesquisador aí. Galera, esse é um workaholic, fiquei na frente dele que diz respeito. Perdão, meu querido, deixa eu fazer até um carinho. Galera, Ernest Rutherford, tá? Esse neozelandês é um workaholic da ciência, um extremo produtor de conhecimento, tá? Vamos ver um pouquinho do currículo dele. Olha só, ele é Prêmio Nobel de Química em 1908 por investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Sim, se na época de Thomson os tubos de raios catódicos eram aí a cereja do bolo dos estudos, né, o material para experimentação, na época de Rutherford, um pouquinho tempo depois, as emissões radioativas foram o foco dos estudos
para centralizar aí essa análise da composição da matéria, ok? Vamos lá, ó. Como é que é o apelidinho do modelo atômico de Rutherford? O modelo atômico de Rutherford, pessoal, é conhecido como modelo atômico planetário, tá bom? Vamos entender daqui a pouco o porquê. Antes de falar do modelo atômico de Rutherford em si, vamos comentar um pouco, vamos fazer uma digressãozinha e entender qual era a base de estudos de Rutherford. Ele estudava, pessoal, as emissões radioativas, tá? Ele descreveu aí essas radiações ionizantes à época, a partir do seguinte experimento. Dentro de uma caixa de chumbo, que apresentava um orifício bem fininho, tá? Que tinha uma portinholinha, uma portinha, ele colocava um material ali, um material radioativo, um material emissor de radiação. Tá? Na aula de radioatividade vocês vão entender melhor, né, o que seria a radiação emitida por esses materiais. Então tá, essa radiação sai na forma de um feixe linear, ela tem uma velocidade ali, né, e isso que era até então desconhecido, definido apenas como radiação. Então ele sai, ele fez o que, Rutherford e sua equipe? Colocou no trajeto, na trajetória aqui dos raios, ele colocou duas placas carregadas, uma com carga positiva e a outra com carga negativa. Gerou um campo aqui, gerou um campo elétrico. E aqui na frente ele colocou um anteparo que era sensível ao contato da radiação. Quando ele ligou o sistema e permitiu, né, ele ligou aqui as placas e permitiu a passagem dos raios entre as placas, deixou por um tempo de exposição e em seguida fechou aqui a portinha de chumbo. Levou essa lâmina, né, esse anteparo sensível para uma câmara de revelação e detectou pontos que eram diferentes da trajetória original. Não eram, a trajetória gerou apenas uma pequena acumulação de disparo na mesma direção. O restante sofreu um desvio, tá, pessoal? Sofreu um desvio aí. E ele definiu como beta, gama e alfa, tá? São esses três tipos de radiação que ele estudava ali à época, tá certo? Mas agora vamos para o experimento de Rutherford e fazer um link com essa análise anterior. Olha só, o experimento de Rutherford, eu trouxe essa animação, é praticamente, né, o mesmo aparato, só que a diferença é a seguinte. Agora, aquele anteparo, ele é formado por essa folha aqui, tá vendo? Ó, por essa folha, né? Esse anteparo foi curvado, tá? E no caminho do disparo da radiação, foi colocada uma lâmina de ouro bem fininha. Então esse experimento também é conhecido como experimento da lâmina delgada de ouro, ou experimento da lâmina de ouro de Rutherford. Pessoal, a lâmina de ouro, ela é maciça, ela é sólida. Qual que era a desconfiança de Rutherford? Será que a matéria é formada por átomos maciços? Será? Diante da observação desse experimento, vamos às conclusões. Percebam, o disparo é feito, ele colide contra a lâmina de ouro e gera aqui uma série de marcações no anteparo sensível à radiação. Em seguida, esse anteparo é levado para uma câmara de revelação e olha só a conclusão. Pessoal, ele concluiu que no anteparo geraram marcações nessa região mais frontal, geraram marcações de desvio, originadas por desvio na porção atrás da lâmina, que seria atrás da lâmina, na frente, atrás, e que a maior parte dos raios passaram direto marcando a lâmina. Pessoal, a maior parte dos raios passou direto. Você fala, poxa vida, como assim? Mas não é maciço? Não era para ser maciço? Se fosse para ser maciço, a maior parte teria sido o quê? Refletida. Apenas um pouquinho, por ser muito fina a lâmina, tal, extremamente delicada, né? Não permitiria, mesmo assim, né, formada por átomos maciços, uma passagem assim tão descarada. Então, o que aconteceu? Pessoal, olha só, a emissão de partículas era uma emissão específica, era uma emissão de partículas alfa. Galera, as partículas alfa são as partículas mais gordinhas, mais pesadinhas, tá? E elas saem daqui com uma velocidade e colidem contra a folha de ouro.
Quais foram suas conclusões? Olha, uma partícula com uma massa considerável colide com uma superfície sólida e passa, o que eu posso concluir? Que os átomos, na verdade, a probabilidade de a partícula atravessar, encontrar o vazio e passar do outro lado sem um desvio é muito maior do que a de sofrer um desvio ou ainda a de ricochetear e voltar. Conclusão: os núcleos, pessoal, são extremamente pequenos e o que nós temos em volta desse núcleo ficou conhecido posteriormente como eletrosfera. Então vamos às conclusões, vamos juntar esse conhecimento. Olha só, os raios foram emitidos, a maior parte passou direto, poucos desviaram e alguns poucos foram ricocheteados e voltaram para o anteparo. Tá, vamos ver. Pessoal, vamos às características do modelo atômico de Rutherford. Vamos às conclusões, portanto. Olha só, vou até sair aqui um pouquinho. Ó. O núcleo, ele contém praticamente toda a massa do átomo. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Tá? Só que esse volume nuclear é extremamente pequeno. O núcleo também é formado por partículas positivas. Galera, alfa, só uma informaçãozinha. Alfa tem carga positiva. Se ele encontra, durante a sua trajetória, um núcleo que também é positivo, ao passar perto, ele sofre um desvio por repulsão. Entende? Como que ele concluiu que no núcleo existiam cargas elétricas positivas? E que ele era extremamente pequeno? Ele era extremamente pequeno porque a maioria passava do lado do núcleo, muito pequenininho. Porém, a sua massa, ele era parrudo quanto a massa, né? E a carga positiva compilavam, né, levavam à conclusão de que o desvio era feito por repulsão, ok? Núcleo contendo praticamente toda a massa do átomo e extremamente pequeno. O que eu posso dizer sobre a densidade dele? A densidade dele é elevadíssima, tá? Segunda conclusão. Em volta do núcleo, nós temos a eletrosfera, formada por partículas de massa praticamente desprezível, praticamente inexistente, e de carga elétrica negativa. Os elétrons não deixaram de ser negativos só porque saiu de Thomson e foi para Rutherford. A diferença é que, ao circular o átomo, eles formam o que ele chamou de eletrosfera, né? A atmosfera, a esfera que contém os elétrons, e que por terem uma massa extremamente pequena, eles permitiam a passagem da partícula alfa com tranquilidade. Entenderam? Tá aqui, ó. A eletrosfera era composta por elétrons, é onde eu encontro o elétron, e isso é aceito até hoje, tá? Só uma ressalva. Que circulam o núcleo na forma de órbitas, lembra? Modelo planetário. Então ele circula ali, o elétron, em volta do núcleo positivo, na forma de atração, né? Positivo atraindo o negativo e mantendo aquilo em órbita. Tá? E ele compreende o maior volume do átomo. O núcleo compreende praticamente toda a massa e a eletrosfera praticamente todo o volume, né? A maior parte do volume é formado, uma vez que o núcleo está contido nesse volume, tá? Vamos lá. Então, conclusão. A matéria é formada em maior parte por espaços vazios. Parece uma birutice um negócio desse. Mas sim, tá? A matéria tem massa porque tem o núcleo. Porém, a eletrosfera, ela tem uma densidade baixíssima porque tem um volume gigantesco e uma massa desprezível. Tá bom? Olha a complexidade das conclusões de Rutherford. É um divisor de águas na análise da formação da matéria. Ok? Vamos lá. Pois bem. Senta que lá vem história. O sistema solar de Rutherford, né, cujas representações aqui esquemáticas ilustrativas, né, remetem a um sistema solar, levaram aí ao próximo estudo feito por Niels Bohr. Pessoal, esse ser ilustre, de queixo avantajado, sim, este ser trouxe a física quântica para o estudo da eletrosfera. Pessoal, o foco de Niels Bohr foi a eletrosfera, né? Ele definiu, ele organizou a eletrosfera de uma maneira totalmente diferente. O que foi proposto por Rutherford foi o quê? As localidades. Olha, eu tenho duas regiões agora no átomo, uma região que concentra as partículas positivas e
uma eletrosfera que contém as cargas elétricas negativas. Aqui no modelo de Bohr, ele se voltou para a eletrosfera. Olha só, e ele estabeleceu postulados, leizinhas aí, ó. Vamos lá, os elétrons estão em órbitas circulares ao redor de um núcleo central. Nada diferente. Tanto que o modelo de Bohr, pessoal, é conhecido como o modelo Rutherford-Bohr. Sem absorver nem emitir energia espontaneamente, a não ser que eu provoque, a não ser que eu forneça energia, ele se encontra numa situação ali, né, de conservação de energia. A energia é uma órbita chamada de estacionária. Olha só, cada uma dessas órbitas é múltiplo inteiro do quantum. Quantum é aquele pacote de energia, certo? Mínimo que é carregado aí pelas ondas, né? Inclusive do espectro das ondas eletromagnéticas. E possui uma quantidade fixa de energia. Pessoal, a órbita, então, ela capacita a existência do elétron numa forma estacionária, sem dissipar energia, sem absorver energia espontaneamente, a não ser que a partir do meio haja uma provocação no processo. Tá bom? E vamos lá. O átomo possui um número limitado de órbitas, os níveis, né? Ou camadas eletrônicas, são todos sinônimos, que varia de um elemento químico para o outro. Sim, cada elemento vai ter um número definido de órbitas, tá bom? Que podem ser ocupadas por esses elétrons. Claro, porque em determinado momento, se o elétron tiver muita energia, ele salta da eletrosfera e o átomo acaba por perder esse elétron, se transformando em um cátion. Para e pensa. Para e pensa. Vamos lá. Pessoal, do modelo atômico de Bohr, interessantíssimo você assimilar esses dois esquemas de absorção e emissão de energia. Pessoal, a energia é conservada, porém ela pode ser transformada. Olha só. Aqui, um quantum de energia, uma unidade de energia é fornecida para um elétron. Quando ele recebe essa quantidade de energia, ele sofre um salto, ele vai para uma camada mais externa. Para Bohr, as camadas maiores, mais externas, eram camadas que condicionavam mais energia. Então, para acondicionar, receber um elétron nessa camada mais externa, ele tinha que receber energia para poder saltar. E isso é um salto quântico sofrido pelo elétron. Ele absorveu energia, por exemplo, de uma descarga elétrica e veio parar aqui. Só que nesse estado, pessoal, não fundamental, o elétron ele se encontra em instabilidade, instável. Ele perdura aqui por pouquíssimo tempo. Ele suporta. Com isso, nós vamos para o próximo passo. O elétron tende a voltar para o seu estado original de energia, aonde ele nem ganhava, nem perdia, estava feliz da vida com tudo aquilo que ele precisava. Beleza, o elétron voltou, só que para voltar ele tem que devolver a energia que ele recebeu. Ao devolver energia, ele emite luz. Pessoal, qual é a aplicação disso? Como é que vocês acham, por exemplo, que o cara fala assim, olha, aquela estrela ali é uma estrela que é composta por X, Y, Z elementos. Aquela nebulosa, W, Y, K elementos. Através da luz emitida. É possível fazer uma estimativa da composição. Sim, porque cada um desses átomos vão ter uma emissão, um espectro de emissão luminosa diferente. E o espectro é descontínuo, tá bom? Essas emissões de luz são descontínuas. Vamos lá. Pessoal, e o modelo atômico atual? Com isso nós fechamos os 4 modelos clássicos. Dalton, na sequência, Thomson, Rutherford e Bohr. E o modelo atômico atual? Como é que faz? Bom, vamos lá. Summerfield foi um dos cientistas que propuseram que as órbitas não são necessariamente circulares, tá? As órbitas também poderiam ser elípticas. E com isso traçou um modelo diferenciado de órbita para ser ocupada pelo elétron. Tá bom? Isso em 1916, não muito distante do que já havia sido proposto por Rutherford e Bohr. Perceberam que os hiatos, a distância do desenvolvimento científico das propostas foi diminuindo? Interessante. Bom, vamos lá.
De Broglie. De Broglie foi o pesquisador que contribuiu aí para a noção do quê? Né? Para a característica onda-partícula, né? Da luz. Então a luz apresentava duplo comportamento. Ora se comportava como onda, ora se comporta como partícula, segundo a proposta de de Broglie. Tudo isso compilando para a organização fundamentada na física quântica da estrutura atômica. Heisenberg. Esse aqui, para quem assistiu determinadas séries aí, né, nesses streamings da vida, vai reconhecer esse nome. Heisenberg. Esse daqui, ó, Werner Heisenberg, 1927. Para tentar localizar o elétron, alteramos sua velocidade ou sua posição. E olha só, com isso gerou o princípio da incerteza. Pessoal, não dá para você definir posição e velocidade do elétron ao mesmo tempo. Ou você determina a velocidade ou você determina a posição. Isso gerou o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza é Heisenberg. Tá bom? E aqui nós temos Schrödinger, sim, o homem da equação, o cara da matemática, o braço robusto ali das propostas matemáticas para a explicação da estruturação do átomo. Vamos ver o que ele falou. Ó, esse indivíduo peculiar, ele falou o seguinte, ó, ele utilizou de cálculos estatísticos para determinar a posição do elétron. Posição. A incerteza não foi quebrada lá do Heisenberg. E com isso ele propôs uma equação, tá? E com essa equação ele gerou a noção, ele propôs a ideia de orbital atômico, tá? O orbital atômico é o espaço probabilístico onde eu posso encontrar um elétron, tá? Onde eu posso encontrar o elétron. Pessoal, do modelo atômico atual tem sido cobrado pouca coisa, devo alertá-los, tá? O que mais cai são os 4 modelos, a diferença entre eles e algumas características que está aí na nossa aula. Estão. Bom, e esses são os nossos contribuintes, né? Arnold Sommerfeld, o de Broglie, Heisenberg, para vocês se acostumarem aí com o rostinho de cada um deles. Não sei qual a carreira que vocês vão seguir, de repente serão bons nortes para vocês. E por último, o Schrödinger. Pessoal, antes de finalizar essa aula, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de vocês, para um detalhe. Lembra lá da proposta de formação do núcleo por Rutherford? O núcleo era formado por partículas de carga elétrica de carga positiva. Tá, o que acontece se você juntar um monte de coisa positiva no mesmo lugar? Não tem uma repulsão? Como é que o núcleo se organizava? Né? Na mesma época, um contemporâneo de Ernest Rutherford propôs o seguinte: Rutherford, eu sei o que está acontecendo com o seu núcleo. Eu descrevi a terceira partícula subatômica. Ó, a primeira foi descrita por Thomson, o elétron. A segunda, por Rutherford, o próton. Sim, o próton foi descrito por Rutherford. Qual foi a terceira? O nêutron, né? Hoje nós temos muitas outras, mas a terceira partícula subatômica, o nêutron, foi proposto por Chadwick, que falou: o que estabiliza o núcleo, a existência das partículas positivas, no núcleo, são os nêutrons. Tá? Eles são balanceadores, né? Contrapositores ali da repulsão que seria gerada naturalmente se só existisse partículas de carga positiva. Então o núcleo consegue coexistir com as partículas positivas tendo, né, elementos neutralizadores dessa ação, os nêutrons, correto? Só um detalhe aí que não poderia deixar de ser dito. Então, pessoal, me despeço de vocês com mais essa aula. Bons estudos, se cuidem e até o nosso próximo encontro.